Olá, Exército da Virgem Maria. É com imensa alegria que nós vamos iniciar mais uma série, falando sobre os dogmas marianos. E é com muita alegria que eu trago esse assunto para vocês. Algo que vai nos auxiliar para que a gente possa entender o que são dogmas e por que os dogmas marianos, nesse exato momento que nós iremos explicar. Para isso, pedimos a intercessão da Virgem Maria, nossa mãe, que ela nos auxilie neste momento para que essas aulas cheguem aos nossos corações e nos esclareça acerca de tais ensinamentos. Dizemos nesse momento: vinde Espírito Santo, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. E por que dizemos isso? Porque Maria é o berço onde tudo iniciou. E é com muita alegria que nós católicos pedimos sempre a intercessão da Virgem Maria. Invocamos a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor possa nos auxiliar e possa nos ajudar para que esse momento seja conduzido sempre à luz dos seus ensinamentos, para que a gente nunca se esqueça da nossa verdadeira fé e daquilo que professamos diariamente na nossa religião. Nesse momento, eu quero explicar primeiramente para vocês o que são dogmas. E já vou começar dizendo: se você católico diz em algum momento da sua vida ou pensa, eu sou católico, mas eu não concordo, eu sou católico, mas eu acho, não termine a frase, você não é católico, porque dogmas são verdades absolutas de fé, irrevogáveis, inquestionáveis, irrefutáveis, que a Santa Igreja, não por invenção própria, pela cabeça dos homens, mas sim pela autoridade conferida pelo próprio Cristo, instituiu para que essa verdade, que já existia há muito tempo, mas agora consolidada como uma verdade absoluta de fé, nos auxilie, nos conduza para que a gente siga sempre o caminho da retidão. Como o próprio Catecismo da Igreja Católica fala, no 89, e nesse sentido da luz do Evangelho, porque no 88 ele traz que os dogmas são verdades absolutas pela autoridade de Cristo conferidas ao magistério da Santa Igreja, mas no 89 ele coloca que os dogmas são como luzes que conduzem o cristão no caminho da retidão. E eu ainda costumo dizer que dogmas são como se fossem estacas, aqueles piquetes que faz com que a gente sempre siga na estrada, no caminho da verdadeira fé, não nos desviando em nenhum momento, não questionando, apenas seguindo, porque cabe a gente seguir aquilo que Deus quer para nós. E falando em dogmas, por que mariano? O próprio nome já diz, porque se refere à Virgem Maria. E são 4 os dogmas marianos. O primeiro dogma fala de Maria, a Mãe de Deus, que inclusive é preceito, foi a solenidade no dia 1º de janeiro, que eu espero que todos vocês católicos tenham comparecido à Santa Missa. O segundo dogma fala da virgindade perpétua de Maria. Maria antes, durante e após o parto. O terceiro dogma fala da Imaculada Conceição, Maria livre da mancha do pecado. Quarto dogma, mais recente, a Assunção de Nossa Senhora. Maria foi elevada aos céus, porque o próprio Jesus quis assim. Nesse momento nós vamos explicar o primeiro dogma mariano, que foi definido no Concílio de Éfeso no ano de 431. E foi um momento de grande emoção para os cristãos daquela época, que estavam aguardando na porta do concílio e finalmente a decisão de ver Maria proclamada como a Mãe de Deus, a Theotokos. E o que é que quer dizer Maria, Mãe de Deus? Tenho certeza que muitos, inclusive da denominação protestante, já questionou e você já ouviu esse questionamento em algum lugar. Porque todos nós, aqui, católicos, somos crentes e evangélicos, porque seguimos o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O resto trata-se de protestantismo puro. Então vamos lá. Maria, Mãe de Deus, devido à união hipostática. E o que essa união quer dizer? Quer dizer que Jesus possui 2 naturezas. A humana, que foi através de Maria, a criatura que foi escolhida para trazer ao mundo o Salvador. Através da sua obediência e da sua humildade, ela conseguiu ganhar graça aos olhos do Pai. Então, a natureza humana de Jesus vem através daquela que o gerou no seu ventre, que o amamentou nos seus seios e que o ensinou tudo aquilo que eu e você experimentamos. Só que Jesus não experimentou o pecado. E a natureza divina de Deus.
Então, essas duas naturezas, elas são inseparáveis. Alguns já questionaram essa natureza, e questionar isso não vem, nesse momento, acrescentar em nada do nosso conhecimento, porque isso aí foram alguns agnósticos, algumas outras teorias que surgiram, mas que não procede, porque as duas naturezas, elas se refletem em uma só pessoa. Então, sendo Jesus humano, perfeitamente divino, e sendo Jesus Deus, porque as três pessoas são uma só, mais uma vez, são três pessoas numa só, nós cremos no Pai, no Filho e no Espírito Santo como uma única pessoa, quer dizer que sendo Jesus Deus, sendo Maria mãe de Jesus, Maria é mãe de Deus. Por isso nós dizemos que Maria Theotokos é a mãe de Deus. Inclusive, falei no início, 1º de janeiro inicia-se com essa solenidade e é missa de preceito. Se você não foi, sugiro que você vá se confessar e vá pedir perdão a Deus, reconciliando-se novamente. Então, nesse momento, você precisa saber e ficar bem claro na sua cabeça porque Maria é a mãe de Deus. Espero que você tenha aprendido. E na próxima aula nós iremos falar sobre o segundo dogma mariano, que também é alvo de algumas polêmicas. Aliás, quando fala de Maria, a descendência do encardido se manifesta de uma maneira que é assim, previsível o modus operandi dessas pessoas. Sempre vão questionar. Sempre Satanás, ele quer difamar, ele quer colocar em xeque a importância e a honra de Nossa Senhora. Que Deus abençoe, que a Virgem Santíssima interceda na vida de cada um de vocês e que vocês saibam que a Igreja Católica, a verdadeira igreja fundada por Jesus Cristo, é uma igreja que ela não existe espaço para relativismo na fé. Deus abençoe.